Queria fazer alguns comentários, pessoal, a respeito de a fala de alguns de vocês. Né? Primeiro, reconhecer, né, ele não está aqui, nem o DECA, mas assim que a gente faça, inclusive, até a proposição, presidente, que nós façamos um requerimento verbal, tá certo? Com uma moção de congratulações ao atleta Ederson, né, Ederson, né, que infelizmente deixou o estado do Ceará, inclusive está fazendo falta, porque enquanto ele está fazendo gol no Atlético Paranaense, o Ceará estava penando para fazer um gol e ganhar, então conquistar uma vitória. Então, eu acho que a gente tem que reconhecer o valor da prata da casa, né, e eu acho que a Câmara de Vereadores ela cumpre, né, o seu papel quando dá um título de reconhecimento a esse cidadão, a esse atleta que muito nos honra em termos de município. Queria também fazer alguns comentários a respeito do que o colega Zeca Mota falou, né, em relação à questão da estrada que vai ligar Campos Belos a Pentecoste. Na verdade, Zé, que isso daí é um projeto de integração, né, das BR 020 com 222. Eu estive algum tempo atrás com o deputado Zé Ayrton, ele inclusive falou a respeito desse projeto. Inclusive a gente já tinha até conhecimento, né, na época ainda das andanças, né, na época de eleição, né, e também com contato lá com o ex-prefeito da Caridade, tá certo? A gente já tinha uma ideia de por onde seria o caminho dessa rodovia. Né? Isso, exatamente. Queria dizer que qualquer que seja o requerimento nesse sentido, tá certo? Pode contar com o apoio nosso, tá certo? Até porque nós não estamos mais na eleição, não existe dono de área, tá certo? A área do Povo do Pentecoste. E acima de tudo, essa rodovia ela vai mostrar, tá certo? Vai trazer o progresso para a nossa cidade. Nós precisamos pensar Pentecoste, né, num futuro de 30, 40, 50 anos à frente. Né? E com certeza a construção dessa rodovia ela vai ser importante porque vai interligar as BRs e além disso ela vai servir de uma rota de escoamento de produção no nosso município. Não só do nosso município, como também dos municípios vizinhos. Quem precisa permitir sua parte? Pois não. Até porque nós falamos muito nessas reuniões itinerantes, né? E com certeza nesse dia nós vamos apresentar esse projeto na Providência, né? O trabalho do nosso vereador, nós vamos apresentar esse projeto lá na Providência para que aquele povo fique mais alegre, mais satisfeito com os vereadores que estão representando. Verdade. Isso inclusive vale, Zeca, para outras estradas nossas, né? Nós temos aí pelo menos mais 2 CS que com certeza merecem projetos nesse sentido. O que está faltando é um pouco a questão da articulação política para viabilizar a chegada desses projetos, né, até o DERT. Né? No caso dessa rodovia, como vai interligar Campos Belos a Pentecoste, a interligação das 2 BRs, na verdade seria uma intervenção do DENIT, certo? Não do DERT. Tem ônibus lá há muitos anos. Assim como, por exemplo, nós observamos aqui na estrada que liga a Pentecoste até o Mirim, né? Até o distrito de Castoré, que há muito já merece, tá certo, pavimentação. Assim como também a estrada que liga Pentecoste até São Luís do Curu, né? Que são 2 estradas que são importantes no sentido de viabilizar o acesso àquelas comunidades e também no sentido de escoamento de produção no futuro bem próximo, visto que hoje a discussão da inclusão do município de Pentecoste na zona de influência do complexo portuário do Porto do Pecém. Queria também, pessoal, repercutir hoje em Fortaleza, acho que inclusive isso a gente volta a tocar no assunto, principalmente porque nós tivemos aí mais um óbito, né, mais um assassinato, infelizmente, tá certo? E a gente não deixa de repercutir a questão da segurança. A doutora Graziela já está de licença, nós ainda estamos aguardando a chegada de um novo delegado de Polícia Civil, né, mas eu queria repercutir um pouco dessa questão do movimento, né, que hoje em Fortaleza vai haver, tá certo, uma manifestação que foi organizada por grupos sociais, intitulada Fortaleza Apavorada, tá certo? E eu, se Deus quiser, mesmo eu fico para lá e para cá em Pentecoste, Fortaleza, se Deus quiser, eu ainda saindo daqui, ainda vai dar tempo de eu chegar lá para poder participar, tá certo, desse movimento que reflete o caos da segurança pública que nós vivemos aqui no Estado.
né, Pentecoste, e inclusive eu queria até comentar com vocês que após a nossa audiência pública, aqui sobre segurança pública, né, acho que parece que irradiou para os municípios vizinhos que nós tivemos notícia da ocorrência de audiência pública, no município de Itapajé, municípios de Umirim, de São Luís do Curu e até do próprio São Gonçalo do Amarante. Então isso foi uma experiência boa, uma experiência inclusive inovadora dessa casa. Queria novamente fazer referência à questão da Conferência de Cultura. Nós estivemos no Museu do Ceará e já disponibilizamos para o secretário de Cultura, tá certo, o nome de um conferencista, que é o professor Roberto Sabino da Silva, que é um historiador com mestrado em museologia, né, que vai abrilhantar a nossa Conferência Municipal de Cultura, que vai ser realizada no próximo dia 26 de junho. Tá certo? Então, a gente desde já convida novamente a todos os colegas. A comissão organizadora vai trazer esse convite, acredito que nas próximas sessões, para que a gente possa estar lá presentes, né, assim como eu estive presente na Conferência das Cidades, juntamente com o Gardel, com o Zé Camota, com o Célio Campelo, com o Manuel Forte, né. Você esteve na abertura, você não esteve presente nos trabalhos. Queria também dizer da nossa satisfação, através de uma articulação com a diretora técnica do Museu do Ceará, a doutora Cristina, tá certo? Nós viabilizamos a doação de livros, tá certo, do acervo do Museu do Ceará para a Biblioteca Municipal Cecília Ieda Gomes da Silva, tá certo, do município de Pentecoste. Colocamos antes da sessão, colocamos à disposição do nosso secretário de Cultura, né, para que ele faça o tombamento, inclua os volumes no acervo da biblioteca. Também em relação à questão dos requerimentos, total apoio à questão dos requerimentos apresentados pelos colegas, né, sobretudo a questão das audiências públicas voltadas para a regulamentação, né, dos mototaxistas e também dos taxistas, né? Haja visto, não só isso, Vicente, mas também que se encampe, né, uma campanha para uso racional, né, do capacete, né, pelo menos por enquanto. Afinal de contas, né, o que nós podemos fazer antes da regulamentação desse serviço, né, para que isso seja extensivo a essa população que faz uso, né, enquanto ganha pão, e também faz uso do serviço de mototáxi. Afinal de contas, somente no último final de semana, no final de semana retrasado, foram pelo menos 4 ou 5 acidentes. 8 leves e mais graves. 8 acidentes de moto. Por fim, pessoal, queria fazer repercutir uma notícia que foi vinculada no dia 1º de junho de 2013, no Diário do Nordeste, que diz o seguinte, que as chuvas ficam 45% abaixo da média. Então, traz a notícia aqui que a quadra invernosa, que vai de 1º de fevereiro até o dia 31 de maio, terminou com 45% abaixo da média histórica do Estado, que confirma as previsões dos institutos, da FUNSEM. Então, nós tivemos aí queda dos níveis em fevereiro, 53% a menos, no mês de março, 60% a menos, no mês de abril, 28% a menos, e no mês de maio, 8,5% a menos de chuvas em relação à média histórica. Pois não, sério. Utilizadas em questão de transporte de carro-pipa, perfuração de poços profundos, uso de adutoras, né? Além do que, existe um risco muito grande, tá certo? Porque o nosso perímetro irrigado, tá certo? Apresenta uma produção significativa de alguns produtos agrícolas, como o coco, por exemplo. Então, é um risco muito grande de perda para o sistema de produção. Então, para que se trace uma estratégia, tá certo? E se discuta, enquanto poder público, quais são as estratégias que o município de Pentecoste vai disponibilizar no que diz respeito ao enfrentamento da seca. A gente sabe que foram conseguidos postos, a presidenta Dilma liberou a aquisição de perfuratrizes, né? Mas, infelizmente, a gente ainda não tem observado, eu pelo menos ainda não tenho notícia, mesmo nos municípios vizinhos, né, de que tenham sido cavados poços, né, ou mesmo as cisternas estão sendo liberadas, mas se não tiver chuva fica meio sem sentido, mas também uma estratégia, né? Mas de qualquer forma eram essas as nossas palavras, meus amigos, e que sirva
de reflexão.